No meio disso tudo, daqui a pouquinho tem o quê? Corinthians e Mirassol. Aonde? Em Volta Redonda. E o Jonas Campos chega direto da nossa redação, que a gente não mandou o Jonas para Volta Redonda, não. Fica aqui protegidinho, Jonas. Toda essa confusão explica pra gente, porque não tá nada fácil para entender esse vai e vem de decisões, né, Jonas? Boa noite. Michele, tô até confuso, viu, Michele, com essa história toda. Boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Ontem aqui no nosso programa a gente falou, né, antes de qualquer anúncio oficial da Federação Paulista de Futebol, o Corinthians já havia sido informado de que enfrentaria o Mirassol em Volta Redonda. O Corinthians concordou em disputar essa partida, inclusive se planejou, já alinhou viagem de ônibus ontem à noite mesmo, inscreveu o jogador que não estava inscrito no Campeonato Paulista, o caso do Fábio Santos. A informação inicial era de que essa partida seria às 19 horas e depois veio a confirmação oficial. Vai ter jogo sim hoje em Volta Redonda, Mirassol e Corinthians, 9 da noite, teremos Campeonato Paulista, né? Mesmo com a proibição do futebol no estado de São Paulo. Uma situação, no mínimo, estranha, né? Uma bagunça danada, uma novela absurda. Inclusive o Raulino de Oliveira, que vai receber hoje Mirassol e Corinthians, foi cotado para receber na sexta-feira o jogo do Corinthians pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Retrô, jogo originalmente marcado na Neoquímica Arena. Mas nesta terça-feira de manhã a Prefeitura de Volta Redonda vetou os jogos da Copa do Brasil na cidade. Então esse jogo de sexta-feira pela Copa do Brasil entre Corinthians e Retrô vai acontecer em Saquarema. Então o Corinthians vai ter dobradinha lá no Rio de Janeiro. Hoje enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Paulista em Volta Redonda e na sexta-feira em Saquarema encara o Retrô. Isso, claro, envolve uma logística a mais para o Corinthians, que de Volta Redonda para Saquarema vai precisar percorrer um percurso de mais ou menos 3 horas e meia de ônibus, né? Então a coisa está bagunçada, o Corinthians numa logística complicada, que inclusive vem sendo alvo de críticas por parte da própria torcida corintiana, que já lançou a hashtag Não Joga Corinthians, pedindo para o time não entrar em campo diante dessa situação que beira o absurdo. Michele. Legal, Jonas Campos. Então vamos colocar o Chico Lang nessa conversa. Muito boa noite, Chico Lang. O que você está achando de toda essa confusão aí, né? É uma coisa uma hora, outra coisa outra hora, Chicão. Parece que o pessoal não é profissional no que faz. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Miller, telespectadores. Eu pensei, na minha santa inocência, que os tempos dos velhos caudilhos do futebol tinha já... ou era coisa do passado. Era uma coisa que não importava mais. Que, por exemplo, Nabi Abichedi, Eduardo José Fará, né? Outros tantos que passaram pela Federação Paulista de Futebol, davam ordens de cima para baixo e todo mundo acatava por medo, simplesmente medo do poder que esses homens tinham naquela época do futebol. E com essa declaração do Caboclo, eu me lembrei muito, mas muito de Eduardo José Fará, que era aquilo que o Celso disse, um ditador. Eu já vou para um lado mais clássico, é um tirano, né? Um tirano, um homem que deu uma ordem de cima para baixo e simplesmente como se fosse um faraó no Antigo Egito disse cumpra-se, né? E agora os clubes vão ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que jogar em outros lugares enquanto não for liberado aqui em São Paulo. Eu só acho que foi um passo atrás, né, porque isso, para mim, já estava superado. Eu acreditava, levava muita fé no Caboclo, por ser um homem jovem, dinâmico, né, mas vi que a velha ideia, né, ainda existe do futebol, de dar ordem de cima para baixo, né, daquelas forças ocultas por trás de tudo. Enfim, o futebol brasileiro, nos bastidores, continua o mesmo. Não mudou absolutamente nada. Eu vou até dizer para você, só mudou de pessoas, né? De figuras, porque a gente tem que lembrar que na CBF existe um político clássico, que é o Walter Feldman. O Walter Feldman foi vereador, o Walter Feldman foi deputado. Então, ele vamos dizer assim, o esteio, né, do Caboclo.
E se você deixar na mão de um político para resolver uma situação como essa, evidentemente a decisão vai ser política. E a decisão política não agrada a todo mundo. Não existe decisão política que agrade gregos e troianos, né? Valeu, Alguém Chicão. sempre vai estar satisfeito. Boa, Chicão, é isso aí. Chicão volta daqui a pouco ao vivo com a gente para continuar comentando esse assunto. Celso. Não, eu ia falar depois. Até a Gaviões da Fiel emitiu uma nota hoje também contra a permanência, né? A sequência do futebol em São Paulo. É mesmo, Celso? É, verdade. Depois você lê? Sim, claro. Legal. Está na nossa redação aí ainda? Você pode escalar esse Corinthians que enfrenta o Mirassol daqui a pouco? Ah, e você não ia falar da Gaviões da Fiel? Vê se você acha aí, ou se o Jonas tem, não sei se ele tem. Vai ter jogo, Jonas? Acredite se quiser, é isso? Vai ter jogo, viu, Michele? Teremos bola rolando, 9 da noite, Mirassol e Corinthians, jogo da 5ª rodada do Campeonato Paulista. Duas equipes, aliás, com campanhas iguais até esse momento do Paulistão, né? 2 vitórias e 2 empates, tanto para o Mirassol quanto para o Corinthians. Coringão lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, o Mirassol é líder do Grupo D. O Wagner Mancini, para essa partida, tem um desfalque e tanto. O Matheus Vital, que participou aí de 50%, né, diretamente dos gols marcados pelo Corinthians na atual temporada. O Corinthians fez 8 gols nessa temporada. O Vital marcou 3, deu assistência para outro, mas passou agora por uma artroscopia no joelho direito. Ficará fora de combate entre 5 e 6 semanas, um desfalque tanto para esse Corinthians. Vamos arriscar uma escalação? Um jogo surpresa, né? Difícil cravar alguma coisa, mas a gente imagina um Corinthians para enfrentar o Mirassol com Cássio no gol, Fagner, Gemerson e Gil no miolo de zaga, e o Fábio Santos, que vai estrear no Campeonato Paulista, né, o atual Campeonato Paulista, ele que foi inscrito de ontem para hoje. Meio campo com Gabriel, Cantilho e Ramiro brigando por uma vaga ali no meio. Pouco mais à frente, o Rodrigo Varanda pela direita, Casares mais centralizado, o Otero pela esquerda e o Jô lá na frente. O Mancini também tem as voltas do Léo Natel e do Gustavo Mosquito, que podem aparecer nessa equipe. A gente aguarda. E eu relembro aqui, Corinthians que enfrenta hoje o Mirassol em Volta Redonda. E na sexta-feira, em Saquarema, no estádio do Boa Vista, pega o Retrô pela Copa do Brasil. Esse estádio do Boa Vista, inclusive, antes do jogo do Corinthians contra o Retrô, vai receber uma partida do Fluminense. É uma bagunça danada, Michele. Ah, eu não tô entendendo nada, só sei que vai ter jogo. Ô Chico Lang, fala uma coisa, o Vital vai fazer falta nesse Corinthians aí? Ah, minha querida Michele, óbvio que sim, porque afinal de contas é o principal jogador do Corinthians nos últimos tempos, né? Nessa passagem de temporada. Ele está se destacando e de repente se contunde, vai fazer falta. Mas se entrar o Casares, ele vai estar muito bem substituído, porque o Casares precisa de ritmo de jogo. É um grande jogador o Casares, mas parado, entrando 20 minutos e saindo, ele perde um pouco aquele brilhantismo que ele tem. Mas se o Casares entrar nessa escalação que o Jonas mostrou, eu acho que o Corinthians vai se dar bem. Celso Cardoso, a nota da Então, Gaviões. a nota, inclusive, ela está no site gazetesportiva.com, na íntegra, né? Mas só para resumir, a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, se posicionou de forma contrária à continuação do Campeonato Paulista, criticando a federação e o próprio clube que joga nesta terça-feira contra o Mirassol em Volta Redonda. A organizada soltou uma nota dizendo que não concorda com a realização dos jogos num momento tão trágico que o país atravessa devido à pandemia de Covid-19, e o comunicado destaca ainda o papel social que a Gaviões possui, defendendo que nada deveria estar acima da luta pela vida do povo. Viu? Gaviões, Fiel. Alexandre Silvestre, vai falar do jogo? Esse jogo a gente pode esperar o quê do Corinthians? Ó, o Mirassol, Celso, hein, Miller? Que viajou Bora, Miller, 800 fala. quilômetros para ir Deixa o Miller falar, Celso, hoje você está monopolizando o programa. Hoje eu estou exorcizando meus demônios. Brigou com a namorada. Miller, o que você acha desse jogo? Corinthians atropela o Mirassol ou não? Tem que não, é um jogo difícil, porque o Mirassol já vem, né, de uma campanha assim muito boa, já de anos no Campeonato Paulista, e agora está na Série B do Campeonato Brasileiro, junto com o Ituano e a Ferroviária, são times do interior que vão dar muito trabalho para os grandes da capital. Então, acho que não é um jogo fácil para o Corinthians, não. O Mirassol é um time bem treinado, bem montado, uma correria danada que eles colocam na praticidade. O Corinthians é o mesmo time do ano passado, né? Precisa
Otério Casares jogarem mais.